Nós convidamos o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos para uma entrevista em nosso estúdio em São Paulo. Ele é ex-diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, um especialista nessa região da Serra do Mar. Professor Álvaro, nós vamos ver agora imagens de um videografismo, imagens feitas pelo nosso Departamento de Arte sobre a topografia dessa região da Serra do Mar. O que nós podemos ver aí nessas imagens, imagens de computador, é que há uma camada de terra bastante espessa sobre a rocha e uma grande quantidade de chuva. E essa chuva acaba provocando um deslizamento, uma ruptura na camada de terra. A camada de terra, então, se desloca. O senhor poderia dizer, professor, que esse fenômeno acontece ao longo de toda a Serra do Mar e, sobretudo, nessa região que vai do litoral de São Paulo ao litoral de Angra dos Reis? Em toda a Serra do Mar, ou seja, desde as fronteiras do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo até Santa Catarina. É uma região toda caracterizada justamente por isso. Uma topografia extremamente acidentada, índices pluviométricos altíssimos e uma tendência natural a escorregamentos de terra e rocha. Agora, seu Álvaro, um acidente é na cidade de Angra, professor, e o outro na Ilha Grande. Então, a gente percebe que eles têm elementos comuns, mas características diferentes. A explicação é o solo ou tem outros elementos? Ou, por exemplo, a mão do homem construindo locais inadequados? Tudo isso, né? Há uma tipologia muito grande de escorregamentos na Serra do Mar. O escorregamento ocorrido na Ilha Grande tem características diferentes do escorregamento que aconteceu no Morro da Carioca, na cidade, na parte continental de Angra dos Reis. Na Ilha Grande, é uma das situações mais graves. Uma leitura geológica mostrava que aquela é uma das situações inclusive, a Ilha Grande. que naturalmente tem uma grande instabilidade. É uma camada, aliás, pouco espessa de solo e rocha, assentado em cima de um costão de rocha, de um lajedo de rocha impermeável. Ou seja, sujeita quando em episódios de chuvas intensas, a uma velocidade, a uma intensidade de saturamento muito grande e muito rápida. Em Angra, o que aconteceu ali? Em Angra é um escorregamento já associado a uma ocupação desordenada. A encosta foi ocupada por baixo através de cortes e ocupada no seu topo também por moradias que de alguma forma jogavam águas e drenagens concentradas sobre a encosta. Certo. A Ana Luísa também tem uma pergunta no Rio de Janeiro, professor. Professor, eu gostaria de saber o seguinte, a previsão das chuvas para esse mês agora é superior à média ali da região. Isso significa, então, que o risco continua ali, principalmente na Ilha Grande? O risco na Serra do Mar é permanente, é geologicamente permanente. Já há milhões de anos a Serra do Mar é caracterizada por esses eventos. A natureza nunca é culpada de nada. A natureza nem erra nem acerta. Ela é o que é e se dispõe a ser entendida pelo ser humano. O ser humano é que erra ou acerta nas suas relações com essa natureza. Os municípios, especialmente os municípios ao longo da Serra do Mar, têm que ter essa condição de planejamento do seu crescimento urbano. Possuir, por exemplo, um instrumental fundamental que todos esses municípios têm que ter, que é a carta geotécnica. Essa carta geotécnica vai mostrar justamente às autoridades públicas e privadas terrenos que não podem de forma alguma serem ocupados e terrenos que podem ser ocupados mediante critérios extremamente rígidos para tal ação. Agora, professor, não quero fazer uma pergunta alarmista, mas estou muito preocupada com a situação da rodovia, da Rio Santos. Frequentemente, eu já cobri deslizamentos ali, é o que a gente está vendo de novo. É um perigo aquele lugar e o que fazer para esse perigo ser afastado? As técnicas construtivas adotadas pela Rio Santos, pela Anchieta, pela Mogi Bertioga, pela SP99, são técnicas antigas, de uma relação antiga da engenharia com a Serra do Mar, que cometeram erros terríveis por falta de um entendimento do comportamento da Serra do Mar. São estradas não que optaram por cortar as encostas e se encaixarem por cortes das encostas. Ou seja, essas estradas não tem como, ainda vão pagar um altíssimo preço por essa imprudência técnica. Você pode perceber
que o novo paradigma para estradas da Serra do Mar, gostaria que a duplicação da Rio Santos adotasse esse paradigma, que a duplicação da Dutra na Serra das Araras adotasse também esse paradigma, foi estabelecido pela última pista da Imigrantes. Uma pista que, por concepção de projeto, não mexeu nas encostas, privilegiando, para tanto, túneis e viadutos. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Bem, Renato, tá aí o alerta, né?